Daí, pessoal, mais uma resolução. Reduza ao primeiro quadrante e calcule os valores de seno e cosseno. Então, olha só, eu tenho aqui letra A, cálculo do seno de 43π sobre 3. Então, uma forma de fazer isso é para reduzir esse ângulo aqui para o primeiro quadrante, é dividir, já que ele está em radianos, dividir 43π sobre 3 radianos, dividir por 2π radianos. Lembra que 2π corresponde a uma volta, 2π radianos corresponde a uma volta. Eu vou calcular aqui o número de voltas e o resto aqui vai corresponder à extremidade do arco em primeiro quadrante. Então isso é uma forma de fazer. Eu acho isso meio complicado. Então eu vou usar um outro procedimento. Ó. Eu vou transformar esse ângulo aqui para graus. E aí, em vez de dividir por 2π radianos, eu divido por 360. Né? Eu acredito que fique isso mais simples. Então, estou aqui ó, com o seno de 43π sobre 3, transformando para graus. Isso é o mesmo que 43 vezes, lembra, né? Que π radianos é 180 graus. Então, vezes 180 graus. Isso sobre 3. Simplifico aqui, 180 por 3 dá 60, e aí eu estou buscando na realidade o seno de 43 vezes 60, aqui ó, 43 vezes 60, 6 vezes 3, 18, é 1, 6 vezes 4, 24, e 1, 25, e aí 0, 2.580 graus. Então, isso é o mesmo que 2.580 graus. Aí sim, eu pego o 2.580 graus, divido por 360 graus. Isso vai me dar aqui 258, não dá, tem que pegar todo o número. 5 dá 1.800, 6 vezes dá 6 dá 6, 1.800, 2 e 100, eu acho que dá 7 vezes. Vamos tentar aqui, ó. 360 vezes 7. 7 vezes o 0, 0. 7 vezes 6, 42. Vai o 4. 7 vezes 3, 21. 2, 520. Fechou, realmente, 7 vezes. Então isso dá 2.520. E aí o resto aqui é 60, que é o que me interessa mais, né? Aqui eu tenho o número de voltas. Não é interessante isso nesse exercício. Eu preciso disso aqui. Ó. Isso aqui é a extremidade do arco em primeiro quadrante. Então, seno de 43π sobre 3 no primeiro quadrante é o seno de 60 graus, porque ele dá 7 voltas e mais 60. E o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, isso vem lá da tabela dos arcos notáveis. Vamos para o segundo. Letra B é cosseno de 3.465 graus. Tu vê que esse aqui já está em graus. Então vou direto para a divisão. 3.465 divido por 360, que vai me dar o número de voltas e a extremidade do arco que falta, né? Que a gente chama aí de determinação, menor determinação. Então eu tenho aqui 346, não dá, ó, olha só, esses três primeiros não é o suficiente, tem que pegar todo o número, 3.465. Acho que aqui 8 vezes, 9 talvez, acho que 9, hein? Está muito próximo de 3.600, né? Então vamos tentar o 9 aqui, ó. 360 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. Vai o 5. 9 vezes 3, 27. 32. 3.240 e fechou, realmente. Consegui aqui 9 vezes, que dá 3.240. Aí aqui eu tenho
5, 6 menos 4, 2, 4 menos 2, 2, 225 graus. É a menor determinação positiva desse arco, ok? 225 graus, só que ele não está em primeiro quadrante. Aqui quando eu fechei em 60, ó, 60 já é de primeiro quadrante, ok. 225 não é de primeiro quadrante, então eu preciso aí fazer a conversão. Aí eu vou te dar a regra aqui, ó, como tu vai fazer. Para transformar, para converter em primeiro quadrante, tu vai imaginar a linha horizontal. Aqui é onde fecha o 360 graus e aqui é onde eu tenho 180 graus. Lá no ciclo trigonométrico tu lembra disso, né? Lembra dos quadrantes aqui. Então o que tu vai fazer? Tu vai verificar se esse ângulo é mais próximo do 180 ou 360. E aí calcula a diferença. Tá? Eu verifico que o 225 ele é mais próximo do 180. E aí eu calculo a diferença entre 225 e 180. Então a diferença aqui para 180, que é o mais próximo, é de 45 graus. Então agora eu finalizo isso. Deixa eu limpar aquilo lá. Ó, a diferença aqui para o 180 é de 45 graus. Logo, eu tenho que o cosseno de 3.465 graus, ele equivale ao cosseno, por enquanto, depois eu ponho o sinal, ao cosseno de 45 graus. Deixa eu fazer bem pausado. Isso é o mesmo que o cosseno de 225 graus, que foi o resto ali. E isso é igual também, por sua vez, ao cosseno de 45 graus. Eu só preciso agora do sinal, né? Vê que eu deixei um espaço aqui, ó, para pôr o sinal. E aí eu tenho que verificar. 225, ele é de qual quadrante? 225, ele é do terceiro quadrante. Né? Porque ele passa do 180, mas não chega a 270. Ele é terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, na hora que eu escrevo aqui, ó, cosseno de 45, eu tenho que lembrar que, na realidade, eu estou partindo do 225, que é terceiro quadrante, é negativo para cosseno. Então, é menos cosseno de 45. Que, por sua vez, isso é igual, então, a menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, portanto, menos raiz de 2 sobre 2. Letra C. Letra C fala sobre seno do arco menos 45 graus. Bom, aí, olha só, rapidamente aqui, ó, eu faço para ti o ciclo trigonométrico para que tu lembre que arco com valor negativo ele é marcado para esse sentido. Esse é o sentido negativo da marcação dos arcos. Como é menos 45, onde é que ele vai cair? Ó? Ele vai cair aqui, ó, porque aqui embaixo é menos 90. Então, o menos 45, na realidade, olha só, isso aqui vai ser 45 graus. Ele equivale a quem? Nessa posição, como tem a variação aqui de 45 graus, e aqui é 360, então 360 menos esse espaço aqui de 45 graus, vai me dar 315 positivo. Então, olha só, o seno de menos 45 graus, ele equivale ao seno de mais 315. E aí, como regra, tu pode usar para arco negativo, fazer a diferença do 360. Tá? Tu diminui de 360 e usa o sinal positivo. Já era. Tá? Então, 360 menos 45, 315. E aí coloca o sinal positivo. Tá? Isso por causa desse desenho aqui, ó, desse tipo de raciocínio. Então, o seno de 315. 315 não é do primeiro quadrante. Aí eu tenho que reduzir o primeiro quadrante. Aí eu faço aquele esqueminha lá, ó, 180
360. 315 está mais perto de 360. E aí eu calculo a diferença. E aí, apagou aqui, deixa eu voltar. Aqui. E aí a diferença do 360 para o 315, logicamente, que é o próprio 45, né? Então eu tenho que seno do arco de menos 45 graus é igual ao seno do 45 graus. Ok, fechou. Mas eu preciso do sinal. E aí que seno, olha só, o 315, ele é de quarto quadrante. E no quarto quadrante o seno é negativo, por quê? Porque está na parte de baixo. Então o seno é negativo, portanto aqui é menos seno de 45. Então isso é igual a menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2, portanto menos raiz de 2 sobre 2. Ok? E aí houve uma coincidência, né, que o ângulo é negativo e o sinal aqui, ó, da função também é negativo, mas foi coincidência. Esse negativo não tem a ver com esse aqui, ó. Eu posso ter um arco negativo e encontrar um seno para ele positivo, tá? Não existe essa relação direta aí. Vamos agora para a letra D. A letra D diz que é... Não, a letra D eu fiz agora, né? Seno de menos 45. Eu pulei a letra C. Puxa vida. Tá, agora então eu faço... Então essa aqui é a letra D. Agora eu faço a letra C, que é animal. Tá. A letra C é cosseno. Um arco negativo também. 79π sobre 6. Aí eu vou usar aquela técnica de transformar para graus, né? Cosseno de menos 79 vezes 180 graus. Deixa aqui eu fazer aquele procedimento lá de cor. 79 vezes 180 graus. E aí aqui eu vou dividir por 6. Simplifico aqui, ó, dá 30 graus, ok. Então eu tenho 79 vezes 30. 79 vezes 30. 3 vezes 9, 27. Vai o 2. 3 vezes 7, 21. E 2, 23. 27, 2, 21, 23. Acrescento 0, 2.370 graus. Então, isso aí é o cosseno de menos 2.370 graus. Tá, 30, 2.100, 3 vezes 7, 27, é isso aí. E agora? Bom, agora 2.370, vou dividir por 360, para descobrir o número de voltas e onde está a extremidade. 237 não é o suficiente, pego todo o número, 2.300. 2.300, 5 vezes dá 1.800, 6 vezes 200, 6 vezes 7 vai passar, né? 2.100, 42 vai passar, dá 2.520, eu já tenho pronto aqui, ó. 7 vezes dá 2.520. Então, eu vou para 6 vezes. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Vai o 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21, 2.160. Ok, 0, 7 menos 6, 1, 3 menos 1, 2, e aí eu tenho 210 graus. Só que, lembra que é negativo menos 2.370, então esse resto também é negativo. Então eu tenho aí o que? O cosseno de menos 210. Então o cosseno de menos 2.370 é o mesmo, exatamente o mesmo, inclusive o sinal,
de cosseno de menos 210. Aí o 210 eu faço aquele raciocínio, ó, 180, 360, mais próximo do 180. Veja a diferença. Diferença de 210 para 180 é 30. Então significa que isso aqui é o mesmo que cosseno de menos 30. Menos 30 graus. E aí eu vou fazer o desenho aqui rapidinho para ti, ó. Negativo menos 30 tá onde? Tá aqui, né? Ó. Então aqui tem um anglinho de 30 graus. É negativo, eu marco nesse sentido. E aí que esse arco de menos 30, na realidade ele corresponde a quem? Deixa eu botar aqui com azul. Corresponde, se eu tenho 360, tiro 30, ele é o que aqui? 330 positivo. Né? Lembra da regra, é só pegar o 360 e diminuir 30 e botar o sinal de mais. Sempre que o arco é negativo, tu faz isso. Diminui 360 e bota o sinal de mais. Então isso vai dar cosseno de 330 positivo. Ó, passo a passo, tá? Tô fazendo bem devagar. Cosseno de 330. Eu já tenho ele positivo. Aí o cosseno de 330, se eu pensar naquele esqueminha aqui, ó, ele vai ficar mais perto do 360 e a diferença é 30 graus. Então, o cosseno de 330 equivale ao cosseno de 30 graus, que é o afastamento do 360. Só falta me ver o sinal. Eu estou no quarto quadrante aqui, ó. 330, ele é quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Portanto, o cosseno de 330, ele é mais cosseno de 30, quer dizer, é o próprio cosseno de 30. E o cosseno de 30 é igual, vou botar aqui do lado, igual a raiz de 3 sobre 2, ok? E aí nós vamos para a letra D, já fizemos, vamos para a letra E. Espero que esse espaço aqui seja suficiente para fazer todas, né? Tem mais 3. Vamos ver aqui. Letra E. A letra E é seno de menos 2π sobre 3. Então isso é o mesmo que seno de menos, vou converter duas vezes o π, vou transformar π radianos em graus, 180 graus, aqui sobre 3, simplifico aqui, 180 por 3 dá 60, então isso aí está ficando seno, que feio isso aqui, seno de menos 120. Menos 120 graus, né? 2 vezes 60. E aí, o 120 está onde? Vou fazer aqui, ó. Antes de reduzir, no anterior eu reduzi antes, né? Vou posicionar aqui, ó. Menos 120 está onde? Bom, aqui embaixo é o menos 90. Né? Sentido negativo é esse. Aqui embaixo é menos 90. Então, se é menos 120, está passando 30 aqui, ó. Então, nessa posição aqui, ó, passando 30 graus, aqui, esse ângulo que eu estou marcando aqui é 30 graus, eu tenho aí o menos 120. E esse menos 120, ele se localiza onde? Considerando o sentido positivo. Bom, aí significa que esse arco azul aqui, ó, ele mede 60. Então 180 com mais 60, aqui eu tenho 240. Entendeu o que eu fiz, né? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele mede 30.
Então, como eu quero essa posição, se esse ângulo mede 30, esse arco azul mede 60, aqui é o 180 graus positivo, 180 com 60, 240. E aí, então, eu concluo que seno de menos 120 graus é o mesmo que seno de positivo arco 240. Então, eu poderia ter feito aquele raciocínio, né? Diminui de 360 e bota o sinal positivo. Ok, seno 240, só que 240 ele não é de primeiro quadrante. Então, tem que fazer aquele processo. 180, 360. 240 mais próximo de 180 ou 360? Do 180 a diferença é de 60. Do 360 a diferença é 120. Então está mais próximo do 180 e justamente essa diferença é de 60 graus. Então significa que seno de 240 é o mesmo seno de 60 graus. Só preciso aqui na frente, ó, estabelecer o sinal. Bom, aí eu penso, ó, 240, qual é o quadrante do 240? 240 ele é de terceiro quadrante. E como que é o sinal do terceiro quadrante no seno? Seno no terceiro quadrante ele é negativo, portanto, significa que isso será, deixa eu tirar aqui, ó, será menos seno de 60. Isso porque 240 é terceiro quadrante. E aí, então, menos seno de 60 é menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Temos mais duas. Letra F. Cosseno de menos 1830 graus. Como que eu procedo? Vou pegar aí 1830, vou dividir por 360, que vai me dar o número de voltas e a extremidade do arco que resta, né? 1830, se eu fizer aqui, ó, bem tranquilo, ó, 5 vezes 360 dá 1800. E aí, olha só que tranquilidade, sobrou 30 graus. Só não te esquece que é menos 1830, então é menos 30 graus. Então isso é o mesmo que cosseno de menos 30 graus. Aí eu posso diminuir isso de 360 e botar o sinal positivo, que vai ficar então 360 menos 30, 330 positivo. Ou eu posso ir pelo desenho. Eu vou fazer o desenho porque tem um caráter didático na resolução. Então olha só, se eu pensar onde é que está o menos 30, menos 30 ele está aqui, ó. Menos 30 é aqui. Negativo 30, né? Descendo aqui, ó, 30, que é o sentido negativo. Então, essa posição aqui de menos 30, na realidade é o que? É 330 positivo. Então, vou por aqui por dentro, ó. Esse arco é o 330 nessa posição. Então, o cosseno de menos 30 é o mesmo cosseno do arco positivo 330. E agora para achar o cosseno de 330, daí eu lembro daquele esqueminha, ó. 180, 360. 330 está mais próximo de 360. E a diferença, inclusive, é de 30 graus. Então eu sei que cosseno de 330 é igual ao cosseno. Isso é igual, então, ao cosseno de 30. Tu vê que eu deixei um espaço aqui na frente, ó, para o sinal, porque eu tenho que olhar para o quadrante original. O arco ele é 330, a extremidade dele está aqui, ó, 330.
que é o mesmo que menos 30 e que é o mesmo que menos 1830. Então eu tenho que verificar o sinal. O quadrante do 330, ou ainda do menos 1830, ou do menos 30, como queira, o quadrante desse arco 330, ele é quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Portanto, ele é mais cosseno de 30, ou seja, é o próprio cosseno de 30. E o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? E temos agora a última, G. G é seno do arco de 1920 graus. Positivo, né? Tranquilinho, começa dividindo 1920 por 360 graus. 1920 graus divide por 360 graus para verificar a extremidade. Isso aqui está mais próximo de 1800, já fizemos aqui do lado, ó, da 1800. Está me sobrando aqui 120 positivo. Então isso é igual ao seno de 120 graus. Aí 120, faço aquele raciocínio, ó, 180 graus, 360 graus. 120 está mais próximo do 180. E a diferença é 60. Então, seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus. Só me falta o sinal. Aí pensa, 120 graus, ele é de segundo quadrante, né? Porque passa do 90, mas não vai a 180. Então, isso aqui, ó, é segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o seno ele é positivo. Portanto, o sinal aqui é positivo. Então, vou tirar isso aqui para tirar essa interrogação, né? Então, aqui é mais. Por quê? Porque 120 é um arco de segundo quadrante. No segundo quadrante, ele é seno positivo. Então, sendo aqui positivo, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2 mais uma vez. Ok? Então era isso. Espero que tenha sido proveitoso, que isso venha ajudar vocês. Forte abraço. Obrigado para quem está divulgando o canal, quem está compartilhando. Era isso e até a próxima.